Quer conversar sobre família, que é um tema que não acaba, né, minha gente? Eu, desde que sou jovem, eu vou a eventos sobre família. Agora que eu já estou na meia idade, continuo falando sobre família. Por que que esse assunto é tão, né, tão presente, inesgotável? Porque falar de família é falar das nossas almas, não é? E principalmente nós que somos espíritos em crescimento, as transformações que vão acontecendo conosco enquanto espíritos se reflete nas mudanças que as famílias têm. E as famílias vão mudando de configuração o tempo todo para poder corresponder às necessidades espirituais que cada espírito que reencarna necessita. E eu penso que esse seria o maior desafio da família, poder acompanhar essas transformações que são mais rápidas do que a gente pode dar conta. Não é? Vocês já devem saber, por outras fontes, por outras leituras, que o tempo dos acontecimentos ele é cronológico, mas o tempo das nossas emoções não é cronológico. O tempo dos nossos sentimentos, o tempo do espírito é um outro lugar. Não segue o número, data, hora, que são convenções temporais da vida material. O tempo da alma chama-se tempo kairós, que é uma palavra que fala de oportunidade, de momento. Então, por exemplo, se você está numa conversa muito chata com alguém, que você não está gostando da conversa, fica longo aquele tempo, né? Quando você tem uma conversa com uma pessoa querida, que você adora conversar, o tempo, quando você vê, nossa, já passou não sei quantas horas, não estamos atrasados. Então, percebe que o tempo, e pode ser o mesmo tempo do relógio, o tempo que a gente está com uma pessoa chata e uma pessoa amorável, mas o tempo cronológico é o mesmo, mas a experiência do tempo é diferente. Então, a experiência do tempo para o espírito é algo de uma importância imensa. Porque quando a gente compreende que a gente trabalha com duas referências temporais, a experiência cronológica e a experiência kairos, a gente vai compreender por que algumas coisas emocionais demoram muito para a gente lidar e outras não. Vamos entender que uma mesma situação para uma pessoa ela é demorada e para outra pessoa ela é mais rápida. Então a gente não pode esperar que 2 espíritos, 3 espíritos, 4 espíritos experienciem no tempo cronológico a mesma coisa. Ah, mas meu filho falou com 1 ano, mas o meu falou com 1 ano e meio, mas o meu falou com 2 anos. Pois é. O tempo que cada espírito precisou para aprender a falar é muito próprio, muito singular. Então, eu estou dando um exemplo bem básico, como uma conversinha, experiência de andar e falar, para que fique claro por que quando a gente constitui uma família, cada espírito reencarnante tem uma necessidade diferente dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Então, nós não podemos pegar o tempo cronológico e enquadrar todo mundo no mesmo lugar. Porque a gente tem o tempo cronológico como referência, mas o tempo que cada espírito necessita para o seu amadurecimento é singular. E isso não quer dizer que é uma patologia, ou seja, não quer dizer que é um adoecimento. Porque cada um de nós vai precisar de um tempo, às vezes, maior para poder desbloquear as imensas defesas que a gente cria na alma diante das experiências difíceis que a gente vive. Numa mesma família, embora 4 filhos ou 5 filhos tenham o mesmo pai e uma mesma mãe, e tenham passado, por exemplo, por uma escassez financeira. Vamos imaginar que um dos 2 perdeu o emprego, tiveram uma dificuldade financeira de grande porte. Cada filho vai experienciar essa dor de uma maneira. E à medida em que experimenta de uma maneira, vai encontrar recursos diferentes na sua grande malinha de conquistas espirituais para poder corresponder a essa circunstância diferente também. Então, digamos que os nossos adoecimentos, sejam físicos ou psíquicos,
são respostas que o espírito consegue dar diante das adversidades que atravessa. Nós não temos respostas iguais, nem mesmo na nossa própria vida. Às vezes a gente, numa época de uma experiência difícil, quando a gente tinha 30 anos, a gente responde de um jeito, e quando a gente tem talvez 50, possa responder de uma outra maneira. Então, eu estou querendo dizer com isso que é um grande desafio para a família compreender essas diferenças e poder oferecer acolhimento, entendimento para as várias experiências de uma maneira suficiente para todos os seus membros. Então, por exemplo, se uma família tem uma perspectiva materialista da existência, aí fica mais forte essa vontade de que o tempo cronológico resolva todas as coisas. Meu filho, você já tem 30 anos, já era para você estar fazendo isso. Minha filha, você já tem 35 anos, já era para você estar fazendo isso. Então, nós fazemos enquadramentos de tempo e de produção, como se as biografias pudessem ser iguais. Então, a mulher tem que ter filho até não sei que data, tem que se formar até não sei que data, o filho tem que ter emprego até não sei que data, tem que ter um emprego seguro, que seja famoso, que tenha dinheiro, que nunca seja mandado embora, ou que não passe fome, não sei o quê. Os nossos critérios materiais engessam os espíritos que somos com características tão diversas. Então, às vezes, a gente tem um espírito que veio para expressar a arte, mas está engessado num trabalho matemático, de engenheiro, ou um emprego público, alguma outra coisa que não tem nada a ver com a sua alma sensível. E o inverso é a mesma coisa, né? Temos, às vezes, um espírito com uma habilidade que ele veio desenvolver, dar corpo e multiplicidade numa carreira ou numa maneira de ser, mais da praticidade, às vezes, né? E aí ele está engessado nos mundos acadêmicos. E, nossa, gente, eu já escutei muita história dessa desordem. Então, o que a gente precisa compreender em termos familiares que nos ajuda a sair dessa perspectiva materialista? Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro para vocês essa questão do tempo, que já ajuda a gente a entender. Nós não temos como corresponder aos critérios materialistas, cronológicos, de que todos os filhos e todos os membros da família têm que se comportar desse jeito. Toda mãe tem que fazer assim, todo pai tem que fazer assim, todo filho tem que fazer assim. Se fosse assim, Deus teria feito espíritos que não se transformam ao longo do tempo. Se fôssemos para chegar no mundo de prova e expiação, todos da mesma maneira, nós não teríamos chance de desenvolvimento, né? Nós seríamos apenas seres programados, que vão atingir comportamentos em todas as idades. Então, aonde fica a responsabilidade, o crescimento e o comprometimento, o desenvolvimento da responsabilidade, o desenvolvimento da consciência, se todos vão se desenvolver igual no tempo, independente de quem são, né? Só que nós somos dotados de livre-arbítrio, significa que Deus nos cria simples e ignorantes. Simples quer dizer sem conhecimento, ignorante quer dizer sem conhecimento moral ainda, e simples quer dizer ausente de complexidade. Então, nós vamos adquirir complexidade e conhecimento ao longo do tempo, das diversas experiências múltiplas que teremos durante a vida. E cada um de nós vai corresponder a essas experiências, cada um do seu jeito, né? Então, a gente precisa compreender que o que está agindo ali no tempo medido tem o tempo de cada um. Tem o tempo das coisas, tem os tempos das situações. Então, nem todas as frutas amadurecem igual, mesmo no mesmo pé. Imagina um espírito. Então, a gente precisa poder ir alargando essa nossa visão para reduzir essa exigência que às vezes a gente tem de que a gente ainda não deu conta de uma lista de desempenho. Então, precisamos abrir o nosso coração para compreender que às vezes tem espíritos que vêm para uma existência aqui na Terra apenas para aguentar ficar vivo sem desistir. E a gente está esperando ele ser um PhD. Às vezes, na sua família, o seu filho, a sua filha, veio transitar pelas experiências, às vezes, de uma síndrome de Down,
de uma cegueira, de uma surdez, de uma deficiência, de uma paralisia cerebral. Não veio para ser PhD. Nós viemos aqui na Terra para poder trabalhar o nosso espírito, para nos tornarmos homens de bem. Então, todas as nossas dificuldades de crescimento têm a ver com essa dificuldade com a transformação moral. E é por isso, então, que Deus nos envia nas famílias com o lugar certo da gente nascer. Deus não se equivoca nessa grande matemática da reencarnação. Quem vem para ser mãe de quem vem para ser pai de quem vem para ser irmão de quem, e mais do que isso, a ordem que você nasceu. Se você é caçula, isso não é casual. Se você é o mais velho, também não. Há coisas necessárias que, enquanto irmão mais velho, você precisa e veio desenvolver, que se você viesse como irmão caçula, não teria essa chance. Então, o irmão mais velho, ele vem desenvolver liderança, cuidado, ele vem desenvolver responsabilidades diferentes de um filho do meio, de um quarto filho, de um sexto filho, né? Então, a gente precisa respeitar essa ordem que Deus nos coloca. Mas quando a gente não aceita o que está em oportunidade para a gente desenvolver no lugar que a gente nasceu, nós trocamos de lugar. Que acontece que o nosso lugar nas famílias, ele é um lugar biologicamente dado para a gente, né? Nós nascemos depois do nosso pai e da nossa mãe, e tem uma ordem de nascimento entre os irmãos necessária para a gente cumprir. E vocês podem estar me perguntando assim, mas os filhos adotivos? Pois então, eles também, porque eles chegam numa determinada cronologia naquela família. Então, veja, a cronologia que a biologia traz, ou às vezes quando o adotivo chega é a mesma coisa, a ordem cronológica, o tempo cronológico, ele é básico, mas ele não faz tudo. O que é que a gente faz do tempo cronológico na nossa família vai ser uma trajetória que todos nós vamos ter que lidar com isso. Não está claro para a gente, no sentido de comportamentos decorados, como é que nós vamos viver os nossos papéis. Então, às vezes, um espírito vem para ser mãe de alguns filhos, porque a área da maternidade é uma área que ele veio, que esse espírito veio ajustar. Ajustar-se perante si mesmo, que quando a gente fala si mesmo, ao mesmo tempo nós estamos falando de Deus, porque o ajuste com a autoconsciência é um ajuste perante as leis divinas, não é com uma pessoa, porque Deus não é pessoa. Então, o ajuste com as leis divinas é que traz para nós saúde moral. Quanto mais a gente está afastado das leis divinas, quando a gente fere as leis divinas, nós começamos a adoecer. Então, se numa existência você adoeceu muito, por exemplo, no campo da maternidade, então você vem para uma experiência para aprender esse lugar de um lugar melhor. Se você está em aprendizado disso depois de muito deslize, é esperável que a sua maternidade vai ser uma maternidade que não vai ser simples de ser vivida. Vai ser pesada, vai ser exaustiva, vai ser uma maternidade com muitos percalços, não vai ser leve. Porque é nessa área que você tem comprometimento. É nessa área que você precisa de muita ajuda, de muito acolhimento. Se a gente pensar na maternidade nos tempos de hoje, no desafio dessa nova era que estamos vivendo, a gente vai acrescentar a essa experiência que já era sua, mais delicada, os desafios dessa era. Mas o fato de você ser mãe nesta era também não é casual. Não é? Não é casual que você veio ser pai nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento de desafio do crescimento tecnológico em alta densidade, quantidade, mas que o desenvolvimento moral ainda não alcançou isso tudo. Então, nós temos muita imaturidade com muito desenvolvimento mental. Então, reencarnam espíritos inteligentes, mas moralmente deficitários. Então, o desafio da educação é muito maior, porque nós não estamos lidando com filhos dóceis, abertos. Nós estamos lidando com espíritos inteligentes e extremamente defendidos das verdades espirituais. São espíritos ressentidos com o cristianismo. São espíritos avessos a qualquer tipo de profissão de fé. São avessos a conversas espirituais.
são extremamente materialistas, mas não por escolha, e sim por defesa, por retração, porque a nossa essência é divina. Então a gente vai para o extremo da falta de fé quando a gente passa por muitos deslizes, ou seja, fomos muito traídos, fomos muito enganados, sofremos muito, né? Muitas pessoas foram mortas em nome de Jesus, muitas, inocentes, né? Então, tem espíritos muito ressentidos que estão chegando, que não conseguem nem escutar falar sobre Jesus. Para falar de Deus, você tem que usar a palavra universo, não pode nem falar de Deus, né? Então, para a gente conseguir ajudar a transformação moral desses espíritos, nós vamos precisar passar por um lugar com eles, que é caminhar com eles no ceticismo, que é caminhar com eles nesses lugares desérticos, nesses argumentos infindáveis que eles não terminam, de argumentos mentais, né? Eles se defendem nessa trincheira mental. Então, não adianta você fazer discurso, você vai cansar de fazer discurso. Então, a gente precisa viver amorosamente com esses espíritos. Precisamos desenvolver com eles diálogos inteligentes, mas não diálogos mentais, diálogos de amor. E usar referências próprias para ajudar. Então, o que a gente precisa criar nas famílias? Experiências afetivas. Para, a partir dessas experiências afetivas, você ter aonde fincar seus pés para poder trazer uma coisa diferente. Então, você tem que estar sempre buscando criativamente oportunidades de estar junto com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, que sejam experiências afetivas. Eu não estou falando experiências de prazer, que isso é fácil para a gente. Viaja, vai para a Disney, não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de experiência afetiva. Então, nós juntos na cozinha fazendo um bolo, nós juntos no seu quarto pintando uma parede que você gostaria que fosse diferente, nós juntos montando um álbum de família, né? Aproveita para imprimir fotos, parar de ter tudo digital, montar um álbum da família, né? O que nós juntos podemos fazer? Nós juntos vamos almoçar algo que nós preparamos juntos, nós vamos juntos organizar o aniversário da vovó, nós vamos juntos preparar um presente para o papai, mas não é um presente comprado, é um presente que a gente vai fazer. Nós juntos vamos sentar para fazer um quebra-cabeça juntos. O que juntos nós vamos fazer? Algumas pessoas me perguntam assim, meus filhos não querem participar do culto do lar. Então eu pergunto assim, o que é que vocês fazem juntos? E sabe o que eu reparo? Nada. Vêem televisão separado. Almoçam e jantam separados. Vão para o trabalho, para a escola, para a faculdade, todo mundo separado, não fazem nada juntos. Como é que vão criar um ambiente íntimo a partir do nada? Então, para que você possa conseguir que eles façam culto do lar com você, você vai ter que criar alguma outra experiência que seja junto. Para, a partir dessa experiência junto, o Evangelho do Lar seja mais um evento junto, porque não é simples para um adolescente, para um jovem, ficar numa mesa sem fazer nada e só ler um texto e olhar um na cara do outro. Não olha mesmo, ele olha o WhatsApp, não é? Então, estarmos ao redor de uma mesa, ou num sofá, não precisa ser na mesa, pode ser no sofá, pode ser no quarto dele o Evangelho no Lar, pode ser no play, mas desde que a gente fique junto em algum espaço privado. Mas é preciso que a gente esteja ali presente para valer, de verdade. Eu aqui presente para você, presente para mim. Então, o Evangelho no Lar não pode ser um lugar de acusação, de jeito nenhum. Não vale nenhum julgamento. Nós aqui só vamos falar das nossas conquistas. Vamos ler as páginas que chegam, os textos. Em vez de a gente falar, viu, você não faz isso, você não faz aquilo, nós juntos vamos pensar o que a gente já tem conseguido realizar. Então, o Evangelho no lugar do lar é um lugar de reconhecimento de conquistas, de reconhecimento dos movimentos que sejam pequenos, mas são grandes na história espiritual de cada um, para que cada um de nós possa ir criando a autoestima. Ainda vai dar tempo de eu falar da autoestima. Eu estou correndo aqui os 35. E então o Evangelho no Lar é momento de estabelecimento da autoestima. Devagarinho a gente vai conquistando. Por isso que a gente faz um Evangelho no Lar adaptado para quem está nele. O tipo de leitura tem que ser adaptado para quem está nele. Você não pode fazer o Evangelho no Lar igual você fazia com as crianças pequenas,
para os adolescentes, eles vão achar hiper cansativo e tedioso. Você precisa trazer os temas polêmicos que eles vivem. Relacionamento sexual, bullying, desenvolvimento da afetividade. Esses assuntos precisam vir, né? Bom, sobre a autoestima, que é um desafio grande das famílias, porque às vezes a gente não sabe como é que a gente desenvolve o amor próprio. Como é que a gente gosta da gente, aprende a gostar da gente? A criança não tem isso pronto. São os pais que oferecem essa experiência de amor próprio para elas. Amando os filhos, eles aprendem a amar-se. Porque as crianças têm um direcionamento natural para o pai e para a mãe. Toda criança busca o papai e a mamãe, não é verdade? Então, quando elas vão na direção do pai e da mãe, precisam encontrar os braços abertos do papai e da mamãe. Se eu estou sempre ocupado, não posso te atender agora, a minha resposta é sempre não, chega uma hora que eu desisto de te buscar, de te procurar. E aí você não entende por quê que tem um momento que a criança não quer mais a sua companhia. Ela já tentou, mas você disse não várias vezes. E é uma coisa que a gente precisa curar, eu estou falando agora para os pais, é muito importante que você possa curar os nãos que você recebeu. Porque sem perceber a gente replica os nãos com os nossos filhos. Então eu vejo pais assim, se eles não receberam de seus pais, eles também acham que não tem que dar para os filhos. Né? Eu não tive uma vida fácil, por que eu vou te dar uma vida fácil? Eu também vejo o extremo oposto, que para mim é a mesma coisa, o mesmo ressentimento. Eu não recebi uma vida fácil, eu vou dar para você uma vida super fácil, exageradamente super fácil, que também não faz bem. Porque alguém que recebe só saciedade não se desenvolve. Nós precisamos de um espaço de ausência, um espaço de distância. Ausência não é uma boa palavra, de distância. Para que nessa distância entre eu e meu pai, eu e minha mãe, eu tenha o espaço do meu movimento. Se o meu pai sempre vem, se a minha mãe sempre vem, eu não preciso ir. Então, se eu estou com fome, já chegou o prato. Se eu estou com sede, já chegou a água. Se eu estou precisando de dinheiro, já chegou o dinheiro antes. Se tudo chega antes de eu sequer pedir, eu nem identifico o que eu preciso. Com o tempo, eu acho tudo tedioso e cansativo. Aliás, eu não consigo valorizar nada do que me dão. Aí os pais começam a sofrer. Na sua idade eu não tinha. Eu te dou, você não liga a mínima. Então, o que eu digo para esses pais é que, na verdade, eles não estão dando para os filhos. Eles estão dando para eles mesmos, para aquele adolescente que ele foi, sabe? E não recebeu o que queria. Então, os pais precisam encontrar qual é a melhor medida do dar e receber para cada filho, porque também não é igual. Cada espírito tem uma necessidade diferente. E o quanto eu preciso ir na direção do filho, e o quanto que eu tenho que dar espaço para ele trabalhar por ele mesmo, eu vou ter que pensar com cada um. Então eu não posso basear nas minhas faltas para isso. Porque faltou para mim eu não dou, porque faltou para mim eu te dou. Não é essa a régua. Eu preciso ver para ele, o meu filho, a minha filha, o que é que ele precisa. Ele precisa de mais assistência ou menos assistência? Tem espíritos que precisam de um pouco mais de assistência, são mais deficitários. Tem espíritos que eu tenho que retirar a assistência, porque senão ele procrastina, e ele vai para a preguiça, e ele vai para a paralisação. Ou ele vai para um lugar de profunda insegurança, não se vê capaz de tentar. Então, percebe como é que precisa de um bom olhar para seus filhos? Um bom olhar no sentido de que espírito é esse que está nas minhas mãos? Quais são as necessidades deste espírito, não as minhas? E aí, com energia, eu vou qualificando isso, né? Eu me lembro que meu filho foi comprar um carro, e ele estava já com as crianças, muito atabalhoado e tal, e aí ele me pediu um dinheiro emprestado para eu poder ajudá-lo a pagar o carro. E eu aceitei essa proposta bacana com ele, combinei como é que ele ia pagar isso, em quantas vezes, qual é o valor. E eu estava com meu coração apertado, porque na verdade eu podia dar para ele aquele valor. E aí eu sentei com ele e disse assim: meu filho, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Esse valor que eu estou emprestando para você, eu poderia te dar inteiro. Mas acontece que você não ia se sentir dono do seu carro. E eu quero muito que você se sinta dono e faça o que você quiser. Porque se eu pagar o seu carro, eu vou começar a fiscalizar.
E você não vai se sentir responsável nem capaz de ter o seu próprio automóvel. Então, dessa maneira que a gente combinou, está confortável para mim. Qualquer dificuldade que você tenha de pagar, a gente pode renegociar. Mas eu acho importante você quitar com o seu próprio esforço, do seu trabalho. E foi ótimo, ele recebeu super bem, me deu total razão, o carro está no nome dele. Então, com ele, eu sinto que precisa ser desse jeito. Porque ele está desenvolvendo a autoestima dele enquanto pai de família, digamos assim. Então, a autoestima ela se forma desse jeito, em que a gente vai se encarregando das tarefas da vida material, das tarefas emocionais e psíquicas relativos ao nosso crescimento. Quando a gente toma para a gente uma carga maior do que a gente pode aguentar, a gente toma para a gente a resolução de problemas da vida da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso vizinho, sei lá de quem, eu sobrecarrego a minha alma espiritualmente e materialmente. E depois eu vou ter que responder por isso. Só que a minha alma fica ferida. Então, em vez de eu ir acrescentando a autoestima, o que eu estou fazendo é lesionando a minha alma. Então, como é que a nossa autoestima se constrói? Quando eu vou, ao conquistar maior tamanho, vamos dizer assim, emocional, espiritual, de desenvolvimento de qualquer ordem, eu vou assumindo pesos adequados ao meu tamanho espiritual. E aí eu vou adquirir cada vez mais pesos e cada vez mais adversidades. As provas que Deus manda pra gente são todas assim. Às vezes ela é demais pra gente. Lesiona a nossa alma. Então nós temos que ver qual é a maneira que eu estou passando por essa prova. Eu estou me sobrecarregando por quê? Porque provavelmente você está fora de lugar e tomando o que não é seu. Então, vai correndo a minha autoestima. Então, eu vou ficando inseguro, eu vou ficando traumatizado, eu vou me sentindo incapaz. Então, o que é que o Espiritismo nos ensina? Que a gente possa passar pelas provas da vida através do bem sofrer. O que é o bem sofrer, né? É quando eu passo por aquela experiência, de acordo com as minhas condições, eu não dou um passo maior do que as minhas pernas, e eu peço ajuda a Deus para atravessar. Então, eu me reconheço pequeno diante de Deus, e eu me entendo como criatura de Deus, e eu então posso pedir fortalecimento da minha fé. Eu posso pedir assistência espiritual. Eu posso pedir clareza aos espíritos protetores sobre isso que eu estou atravessando. Me dá um pouco de clareza sobre os passos que eu preciso efetivar. Eu posso pedir conselho aos bons espíritos. Então, tudo isso que eu posso pedir, força, assistência, conselho, clareza, isso está no Evangelho, naqueles capítulos finais, no Pedi e Obtereis. O que a gente vai descobrir de maravilhoso? Que assistência não falta. E é assim que a gente fortalece a nossa fé. Quando eu me sinto capaz de atravessar aquela adversidade. Cada vez que eu consigo ultrapassar uma adversidade, o que acontece com o meu amor próprio? Ele vai aumentando. Nossa, eu me reconheço aqui fortalecido. Nossa, eu fui capaz de atravessar isso. Foi com ajuda aqui, ajuda ali, mas fui eu que atravessei. Então, eu já estou pronto para uma próxima prova. E assim a prova vai ser cada vez com um pouquinho mais de desafio, para que a gente possa conquistar uma virtude a mais. Sempre lembrando que nós estamos vencendo a cada prova dessa. Na verdade, nós estamos vencendo essa imaturidade moral que nos acompanha, porque nós ainda somos saídos do mundo primitivo, estamos no mundo de prova e expiação, e a gente já está há muito tempo no mundo de prova e expiação. Então, já está na hora da gente transitar para o mundo de regeneração, mas ele só pode acontecer na vida da gente com os nossos corações regenerados. Porque o mundo que a gente habita, ele é correspondente ao nosso tamanho. Deus não nos coloca num mundo mais elevado do que a gente, porque a gente não aguentaria ficar. Nós, às vezes, conseguimos ir para um mundo mais atrasadinho do que o que a gente já habitou, por necessidade nossa, por excesso, às vezes, de deslize, para a gente poder orientar quem tá mais atrasadinho. Mas com isso a gente reforça o nosso crescimento.
Mas a gente não consegue ir para um mundo mais elevado porque a gente não tem frequência, não temos iluminação moral suficientemente para a gente poder alcançar esse lugar. Então é isso, minha gente. O desafio das nossas famílias para a nova era é a gente conseguir trabalhar e nos entendermos enquanto espíritos imortais numa era que é encharcada de valores materiais. E o espiritismo vai ser um grande aliado, um grande recurso para nos ajudar a atravessar essa grande neblina até a gente alcançar um dos melhores.